Então, como eu estou falando já para as meninas aqui, você que está chegando, seja bem-vindo, que vai assistir depois essa contribuição. Por que que eu estou aqui, né? O que que eu crio? Para que que a gente faz isso? Vocês devem perceber que hoje em dia está muito comum a gente ter acesso a muitos conteúdos gratuitos, né? Seja no Instagram, no YouTube. O YouTube, tudo que você caçar lá, você vai achar alguém falando, trazendo uma reflexão, trazendo contribuições. Isso é uma bênção, do meu ponto de vista, porque a gente pode saber um pouco sobre tudo hoje em dia, né, inicialmente, né? E isso é uma ferramenta de divulgação, né? Porque as pessoas te conhecem, as pessoas me conhecem a partir do momento que eu começo a falar. E na pandemia isso veio muito forte para mim, com uma urgência de eu levar mais minha mensagem para mais pessoas. Não só nos meus atendimentos, que sempre foi o que eu fiz mais, né? Na sessão, em curso, né? Ou seja, tem um retorno financeiro, né? E então, a gente hoje vive uma era de compartilhamento, onde um amigo usou um termo, eu vou usar aqui, o Patrick, querido, talvez ele assista aqui, sobre o transbordo, né? Sobre transbordar. Transbordar é quando eu levo para o outro aquilo que está abundante em mim, né? E na medida que eu faço isso, eu também recebo, né? Então, é como se fosse um compromisso com a humanidade, e isso está acontecendo. Então, hoje em dia, a gente acessa muitas coisas. Entretanto, tem um tanto que para a transformação de cada um, né, precisa ir além. Então, é uma forma de receber, né? É uma forma de conhecer. Eu vou falar hoje sobre corpo, como é que eu vejo, como é que eu experimento isso nos meus atendimentos, né? O que que eu observo, e algumas dicas aqui. Então, isso serve já para a gente usufruir e aumentar a nossa consciência, que é o principal lugar, né? Que eu trago muito é sobre consciência, como a gente pode melhorar a nossa vida através da consciência. Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe as coisas, a gente é vítima, a gente é passivo, né? Então, nós como seres humanos sem consciência, quando eu não quero entender, quando eu não quero saber, a gente vira refém de qualquer coisa e qualquer pessoa, né? Então, o saber, a consciência, ela é um grande poder, né? A gente se empodera quando a gente conhece, né? Eu sei o que fazer quando eu conheço. Eu sei aonde agir, eu sei o que eu tenho que cortar, eu sei o que eu tenho que acelerar, eu sei o que, né, quando eu tenho clareza. Isso é uma grande habilidade humana, que eu adoro. Todos têm, graças a Deus, não é algo que a gente tenha que pagar para ter, porque a vida está aí para quem quiser acessar essa consciência de si mesmo, acessar um saber sobre suas capacidades, sobre suas possibilidades. Ah, se deixar eu viajo nessas filosofias aqui. Então, é uma oportunidade, então é um grande presente. Então eu estou aqui muito feliz com vocês duas e com quem mais depois puder assistir, no sentido de que é algo que cria muito para mim em outros âmbitos, né? E entender que a humanidade está vivendo isso e que vocês também façam isso de alguma forma, né? Oferecer para alguém alguma coisa que você conhece, isso sempre cria uma troca gostosa, uma energia de compartilhamento importante, tá? Então é isso, é um bate-papo, né, com algumas contribuições. Bom, a gente tem falado de corpo na mentoria, né? A Fátima está na mentoria, no curso, e no último encontro foi muito forte. Eu vou trazer alguns elementos do que a gente falou lá, né? Não dá para aprofundar tanto nos exercícios e tal, mas foi muito interessante, né? Eu mesma, ao estudar, tomar contato de novo com o assunto para falar para vocês, nossa, foi enriquecedor, né? Então, de novo, quando a gente acessa o saber das coisas, as coisas mudam, né? Eu posso lidar com o meu corpo, me relacionar com as pessoas, com o corpo das pessoas, né? Porque a gente está em relação através do corpo, né? Eu vejo vocês aqui, eu vejo a Fátima, eu vejo a Roberta, através do corpo de vocês, né? Então, a minha visão me permite, né? E a visão não é só isso aqui, é toda uma conexão aqui, né? Aqui é só uma captação, né? Da imagem, e tem toda uma interpretação por trás, né? Então eu vejo a cor de vocês, o cabelo de vocês, isso me traz uma imagem, isso me traz uma referência, né? Então, através dos nossos corpos, a gente se relaciona, a gente é, é, pode se acessar, né?
Então, isso é um grande presente, né? Apesar de todas as dificuldades que também tem, né, através dos nossos corpos, a gente experimentar o mundo. Eu vou começar por aqui, esse papo, né? Ele é um grande veículo de a gente experimentar o mundo, né? As crianças, por exemplo, elas fazem tudo isso pela boca, que é o primeiro lugar, né? Quando elas chegam aqui, o bebezinho, ele vai, puf, tudo vai na boca, né? A Lorena tá com 1 ano e meio, ainda é assim. Esses dias eu dei um negocinho para ela, a primeira coisa que ela fez foi pôr na boca, assim, tipo assim, né? O que é isso, né? Então, é uma forma de experimentar o mundo, né? Porque mama, porque é a primeira, é a fonte de prazer, né? E também de dor, de incômodo, é através do corpo, né? Se a criança está com frio, se a criança está com dor, está com incômodo, ela vai manifestar isso, ela vai perceber isso pelo corpinho, né? Então a gente vai sendo, olha que forte, a gente é também através do corpo. Eu posso me mover, eu posso perceber as coisas, eu posso acessar pessoas, lugares e transformar as coisas através do meu corpo. Isso um adulto, né? Quando criança ainda não, quando criança ainda um despertar da noção de si, né? E ela se dá através do corpinho. Por isso que o toque é tão importante, né? A pele para os bebês, né? Nossa, gente, assim, esse assunto é enorme, é super amplo, é complexo, porque por mais que eu fale, não dá para definir totalmente. Tem muitas coisas que eu também não sei, que são misteriosas para mim. Eu tenho muito o olhar da psico, né? Da emoção, da vida emocional através do corpo, de acessar as emoções do nosso ser através do corpo, né, a consciência e tal. Mas tem um monte de explicações lindas, biológicas, fisiológicas, do funcionamento mágico que é o nosso corpo, né? Eu confesso que, como cristã, por muito tempo eu desvalorizei, inferiorizei, assim, não reconheci totalmente isso como... Era sempre muito mais como um certo problema, toma cuidado, né? A coisa da sexualidade, que eu cresci dentro da igreja evangélica, né? Então, isso sempre foi muito... um certo mistério, né? Então, eu reconheço que hoje em dia eu desfruto muito mais do que né, dos prazeres da alegria de ter um corpo do que antes, né? Antes eu tinha muitos padrões. Ainda tem, né? Acho que todas nós, como mulheres, nessa, porque não é só do cristianismo, da sociedade mesmo já tem, né? Fecha a perna, cuidado, não usa roupa curta, tá mostrando demais, né? Então, só isso já também é um grande, são grandes fatores de limitação, né? E para o Access, toda vez que eu faço isso, eu limito não só o meu corpo, eu limito a minha potência, porque eu não posso ser, eu não posso expressar tudo que eu tenho, né? Porque pode ser um problema, né? Então, em todos os lugares em que a gente viu o nosso corpo como um problema, por causa do formato dele, por causa da sensualidade que ele desperta, né? Da beleza e da atração que ele pode causar, vamos destruir e descriar e receber toda a potência que nós somos. Sim, é isso, né? Como mulheres, isso eu acho que é algo eterno para a gente limpar, assim, limpar, transformar, né? E ressignificar. Eu acho que a maturidade nos permite muito isso, graças ao bom Deus, né? A liberdade do prazer, a liberdade de poder escolher o que fazer, né? Esses dias eu soube de uma filha de uma amiga que sofreu uma situação de abuso, e ela me mandou mensagem, a gente trocou um pouco, né? E eu conheço a garota, ela é uma pessoa bem expressiva, assim, e ela falou, Priscila, ela ficou paralisada. Era dentro de uma situação ali, né? Tinha estava muito apertado, tinha um idoso, um velho, né? Abusador ali que ficou. E ela não teve reação, né? Aí a gente comentando aqui, minha mãe ainda falou, nossa, mas como assim? Não consegue fazer nada, né? Paralisar. Eu falei, mãe, nessas horas, né? A gente com maturidade, você tem às vezes mais poder de ação, né? Uma menina, às vezes, gente, adolescente, eu lembro de eu novinha que eu tinha dificuldade de ir na loja perguntar o preço das coisas, né? De tanto que você tem medo, né? Insegurança, não conhece as coisas, né? Então, enfim, é um cenário que a gente vive de muitas formas de abuso, muitas formas de cerceamento, né? De limitação,
enfim, que impactam, né, na nossa vida. E existem todas essas questões também, né? Mas voltando então um pouquinho para falar do que eu estava trazendo do corpo como expressão e acesso ao mundo, né? Eu vejo a Loreninha aqui em casa, ela é toda musical, né? Uma bonitinha. E agora ela vê um desenho, ela põe, quando ela se surpreende, ela grita e põe a mão na boca. A minha ajudante fala que ela faz muitas coisas que eu faço, né? Essas expressões dela, né? Eu acho engraçado porque é tão natural, né? E a criança vai captando. Existe um autor que diz até que uma criança é capaz de mancar uma criança pequena se ela vive com um avô que manca, né? Então, o afeto com o corpo, ele está muito ligado, né? A gente é capaz de copiar, não me arrepia esse assunto, assim, né? Tamanha fidelidade do amor, né? Então, o corpo, ele acompanha, ao mesmo tempo, quando não tem contato, né? Tem muita agressão, tem muita violência, aquilo também é repetido, né? Então, aí vai ficando impresso em nós, nos nossos corpos, muitas informações, né? Que está ligada ao campo afetivo, né? E tem um biólogo que a gente até viu na segunda-feira, que ele fala que as crianças, né? Eu já sabia disso, mas ele falou também de um jeito muito interessante, do quanto o afeto, do quanto o amor, ele é mais importante até do que a nutrição, né? Jesus falou disso também, estava aqui me lembrando, né, quando ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né, que da minha boca, ele estava falando do alimento espiritual, e que eu também comparo ao amor. Esse biólogo estava dizendo que crianças e bebês, por exemplo, de um orfanato, eles podem ser alimentados, mas se eles não tiverem um vínculo afetivo, né, ou seja, só um alimento que é entregue, sabe assim, sem afeto, sem olhar, sem o toque, o olhar então, né, dá muita noção do eu, da saúde mental, né? A criança que não tem olhar, ela tende muito a ter um diagnóstico mental mais grave, né? Porque não se reconhece. E esse autor diz, então, né, que crianças que recebem alimento, não recebem amor, não se desenvolvem bem, né? Então, não é só sobre o alimento, né? Existe um alimento, como Jesus já nos trouxe, existe um alimento superior, né? Então, isso para a gente, né? Eu estou falando das crianças porque é o berço, né? É o berço e é uma referência e a gente consegue enxergar, você vê isso. Né? Uma criança que é muito estranhinha, né? Por exemplo, estranhinha, eu quero dizer, modo de dizer, né? Eu tenho uma conhecida, por exemplo, que teve questões com o filho na comunicação e ela é muito quieta, né? E ela confessou para mim, Pri, eu não sabia que tinha que conversar com a criança. Porque ela achava assim, bebê não fala, ela também não falava, sabe assim? Ela é tímida, não teve essa clareza, essa abertura de comunicação com o filho, ele ficou com questões na comunicação, né, que teve que depois ser trabalhado, tá. Então, tá tudo aí, né? A gente vê nas crianças o espelho disso, né? Isso a gente tem também, se a gente for estudar mais profundamente, deixo aqui. Outra coisa, Rô, quem quiser aprofundar é uma oportunidade de conhecer assuntos e aprofundar, né? Tem um autor também que fala muito dos neurônios espelho, que é o que permite isso, a criança olhar e imitar tudo, né? Então, os nossos neurônios, eles funcionam por esse espelhamento, né? E isso é muito interessante, né? Eu tenho isso um pouco engraçado quando eu começo a conviver com alguém com um sotaque muito forte, é batata, dá 5 minutos, eu começo a repetir, a falar igual a pessoa, né? Eu sou também, no meu mapa Maia, eu sou tom ressonante, então eu ressoo muito fácil o outro, eu facilmente me encaixo, né, para harmonizar, sabe, assim, é muito interessante. Eu uso bastante esse mecanismo aí dos neurônios espelhos. Quando eu sem perceber, estou falando igual a pessoa, sabe? Tem uma carioca na escola, mamãe, estou perto dela, daqui a pouco estou falando, não sei o que, ai meu Deus, estou falando igual você. Eu sempre fico prestando atenção, né, para não ir para esse lugar. Bom, então, que é isso, né? Eu posso escolher hoje com consciência, né, sendo adulta, aí tentando uns bichinhos aqui. A gente fica naquela briga, né? Começou o calor, abre a janela, fica fresquinho entre os bichinhos.
dessa grandeza que é ter um corpo e que muitas vezes está totalmente abafado. Aí falando da vida adulta, né? Quando é criança a gente tem toda essa liberdade de ser com o nosso corpo, a gente experimenta o mundo, né? Explora. Eu vejo ela às vezes é mamar, ela fica em pé, faz várias poses agora mamando, né? Com essa idade de 1 ano e meio, já começa a ficar espuletinha na amamentação. Então é uma exploração, né? Do corpo, das possibilidades e tal. E o quanto a gente vai enrijecendo na medida que o tempo vai passando, as demandas, as cobranças, né? Eu, por exemplo, me observo muito tempo sentado, estou com questões na lombar, existe um monte de medo meu, sim, porque a lombar traz a simbologia dos medos, né? Dos receios, dos cuidados, né? Do sustento da vida e tal. E tem também questões posturais, eu fico muito sentada, eu trabalho sentada, eu dirijo bastante, né? E quando eu vou ver, eu falo, nossa, eu já fiquei tanto tempo sentada, né? Como pode melhorar? Então, assim, a gente vai enrijecendo, né? Eu vejo o Enzo também, o jeito que senta para ver TV, começa já a ir formatando o corpo, né? A nossa vida moderna, as nossas atividades. Outra coisa do corpo que a gente pode perceber, gente, não sei se vocês já viram, as pessoas estão ficando um pouco assim, ó. E isso tem a ver com o uso do celular, porque a gente fica assim, ó. Ninguém fica vendo o celular assim, né? Então, as marcas, né? A gente pode olhar, quando você vê uma pessoa, por exemplo, uma mulher que ela é grande aqui assim, geralmente ela é aquela mulher que enfrenta as coisas, que traz tudo aqui assim, sabe assim? Pá! Então tem uma leitura que o nosso corpo, a forma que ele vai tomando tem a ver muito, muito a ver com as nossas emoções, com os nossos hábitos, né? Ou seja, como diz no Access, nós criamos também o nosso corpo. Existe um DNA, existe uma carga genética, existe uma informação ancestral, sim. Existem as nossas escolhas. Existem os nossos pontos de vista, existe aquilo que a gente pensa do nosso corpo, né? Vocês já observaram que tem pessoas, por exemplo, que são gordinhas e que são lindas, né? No sentido de lidam bem com isso, sabe? A própria pessoa lida bem, ela namora, às vezes, homens bonitos, né? Você olha um casal que você fala, nossa, né? O que que é isso? E, ao mesmo tempo, tem pessoas que não são gordas, mas... Sabe assim, quando você bate o olho, você já vê, essa pessoa tá meio gordinha, um exemplo assim. Provavelmente, essa própria pessoa é cheia de ponto de vista sobre ela. Então, é como se ela escrevesse na testa assim, estou gorda, estou feia. Na própria testa dela. Então, os nossos julgamentos, os nossos pensamentos sobre o nosso corpo, além de criar o nosso corpo, a gente emite isso para geral, inconscientemente, tá? Então, todos os julgamentos que a gente tem, quando a gente recebe das pessoas, muito provavelmente é porque você já tem, então você leva, sabe assim? Você fala para a pessoa, você aperta aqui esse botão, sabe? Porque, por isso que é muito interessante quando a gente vai limpando a nossa ideia sobre nós mesmos, né? Quando eu vou sendo mais generosa, quando eu vou sendo leve comigo, provavelmente eu vou atrair isso das pessoas, porque eu escrevo na minha testa, sabe assim? Eu sou maravilhosa, eu tenho generosidade, eu estou bem com a vida, né? Então isso acaba sendo um convite. Olha como é lindo, né? Isso tem a ver com a física quântica, né? Da atração, as leis da atração. Aqui, como é que é? As moléculas que fazem parte daquilo vão se encontrando, tá? Por isso, quem é suje-se, quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Ou seja, o que você escolher é aquilo que você vai atrair. Não tá legal? Então muda alguma coisa em você. Fica a dica aqui. Não está funcionando algum aspecto? Qualquer aspecto. Dinheiro, relacionamento, corpo. Você está criando isso, mesmo sem ter a consciência. E isso é uma oportunidade, né? Não digo isso para ser um peso, sabe, uma culpa, porque às vezes a gente fica, nossa, piorou então, né? Eu que estou criando, então eu fico pior, né? Não. Como seria você criar diferente? Se você cria, então você pode descriar e criar uma outra coisa, né? E ativar uma outra memória. Como é
que a gente faz isso, Priscila? Tem várias coisas que são possíveis, tá? Eu anotei uma coisa aqui importante, que eu nem falei de... Fafá, tá vendo que tá diferente? Cada hora que a gente vai falar do assunto, fica diferente, né? Eu anotei aqui sobre as imagens. Sabe assim, a antroposofia fala muito disso, da importância das imagens, né? De como eu vejo, do que eu estou vendo, né? Por isso, quando você vê a sua própria imagem, você vê algo que você não gosta, eu entendo que a gente às vezes está dentro de um, eu estou um pouco assim, não estou acima do peso, não está legal, me incomoda, não gosto e tal. Isso existe, né? Entretanto, é importante, em seguida, você trazer um acolhimento para esse lugar. Mas eu sei que eu estou passando um momento, sei lá, mais estressante, tem muita coisa acontecendo e eu não estou conseguindo. Agora eu estou precisando um pouco desse prazer na comida, né? Porque muitas vezes é isso, essa busca, né? Uma compensação e tal. Eu, com um bebê pequeno, eu confesso que isso acontece muito comigo. Então, é importante em seguida trazer a generosidade e acolher o seu corpo, sabe assim, baixar o julgamento e falar, mas é o meu corpo, maravilhoso, obrigado, corpo te amo, né? Então eu vou fazendo uma limpeza do que eu estou pensando, né? E se puder, fazer uma imagem, né? Criar mesmo uma imagem, uma visualização, né? Idealizar, né? Uma imagem sobre você, boa, né? Ou uma luz, ou uma alegria, uma atmosfera de amor, né? Ou seja, eu visualizo, toda vez que a gente tem imagens positivas, a gente aumenta isso, né? Ao passo que quando eu vou para o negativo das imagens, né? Aquilo também cria em mim um efeito sobre mim, sobre o meu corpo, sobre... Eu estava falando isso com o Enzo esses dias, porque ele estava falando que na escola dele não tem nada de Halloween, né? E eles lá, imagina, a Waldorf, eles cuidam muito das imagens, né? Tanto que eu lembro de orientações quando eu estava grávida, de não ver, então eu parei de ver algumas coisas, por exemplo, porque isso impacta no emocional e passa para o filho. Então, assim, uma imagem ruim, uma imagem de desespero, aquilo gera, ainda que eu não esteja... Sabe assim, quando você vê um filme de terror, você tem sensações no corpo. Quando você vê uma notícia, você tem sensações no seu corpo. Né? Às vezes de medo, de um frio na barriga, né? Então, tudo isso vai imprimindo coisas que a gente quer ou coisas que a gente não quer. Ao mesmo tempo, quando eu ouço uma música maravilhosa, ou quando eu ouço um hino, né? A gente que está na sua religião, né? Acho que hino é uma coisa que nem todo mundo pode sentir uma coisa gostosa, né? Ou seja, existem imagens, sons e frequências que elevam e o nosso corpo capta, né? Uma gestante vai transferir isso, essas imagens, vai começando a imprimir nesse bebê uma frequência de amor, de alegria, né? Ou seja, ser humano é muito bom, tem coisas boas aqui, filho, pode vir, né? Nessa ideia, assim, sabe? Então, uma das coisas que a gente deve fazer é cuidar da imagem que nós temos sobre nós mesmos, né? Tanto com uma visualização, como você pode fazer assim, ó, a quem pertence isso, devolvo com consciência, a quem pertence isso, devolvo com consciência, porque às vezes uma opinião de alguém pode grudar em você também, sobre o que você comeu, né? Eu lembro de uma vez que eu estava num restaurante, peguei uma coisa, alguém falou, mas não sei o que, criticou o que eu estava escolhendo comer, né? E eu fiquei tão... Aquilo me pegou, sabe? Eu tive que depois ficar fazendo o processo para limpar. Né? Então, a quem pertence isso, devolvo com consciência, devolvo com consciência. Destruo, descrio, destruo, descrio, destruo, descrio. São formas de eu pegar aquela energia que de repente veio ali e que eu não quero para mim. Né? Eu não quero ficar com essa ideia sobre mim. Como pode melhorar? Como eu posso melhorar isso? Como eu posso melhorar? Repetir mesmo. Porque quando a gente repete, eu estou dando uma informação, ainda que eu não sinta vontade. Eu estou dando uma informação para minha célula, né? Como, por exemplo, o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando você vai repetindo, você pode fazer esse exercício umas 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, você vai percebendo que o seu corpo vai relaxando. Por quê, gente? Eu posso ir deitar, nem estou pensando em nada, mas se eu tenho uma preocupação, está ali no meu corpo. A gente fica segurando. Mesmo sem estar pensando claramente sobre isso. Existem mecanismos autônomos, tá? Então, os processos verbais são outras formas que a gente pode usar para, de fora para dentro, né, digamos assim, agir para sentir,
eu ajo, eu crio uma mudança aqui. Eu crio a mudança. Então, tô mal, tô chateada, tô triste, eu vou ficando, tudo vai dando... Como posso melhorar isso? Toma uma ação. Fale algo. Peça. Universo, Deus, qual é a saída? Me mostra. Quantas vezes é tão simples e a gente não faz pedidos, né? Estava hoje falando com uma cliente sobre isso. Tão simples. E como é difícil pedir, né? Como se fosse uma fraqueza às vezes. Peça clareza, peça como posso ter mais facilidade com isso? Como posso ter mais facilidade com isso? Corpo, como podemos ter mais facilidade com a comida, por exemplo, né? Corpo, como podemos ter mais facilidade com isso, né? E você vai perceber o que precisa fazer. Os insights vêm, por exemplo, ó, quem não sabe, vou falar umas coisas aqui, que são saídas, né, para você cuidar melhor do seu corpo, né? Por exemplo, de que é importante você se preparar para a semana, alguém que quer cuidar melhor da alimentação, por exemplo. Estou falando e estou me escutando, tá? Porque eu sou uma delas. Ai, quero cuidar melhor. O que eu preciso? Eu preciso ter uma organização para a semana, porque senão na hora do perrengue eu vou comer qualquer coisa que tiver. É o bolo, é o pão, é o doce, por exemplo. Então, se eu não me organizar, ir no mercado e preparar, né, sei lá, comprar uma tapioca, um exemplo, né? Ter ovos, porque o ovo também você pode substituir, né? Fazer uma panqueca, né? Fazer aquelas misturinhas boas. Não são coisas que a gente, mesmo não sendo da área, você sabe que precisa, né? Então, ter ações, se preparar a semana, vou comprar verdura, vou comprar frutas secas, é uma coisa que eu tenho que ter, assim, né? Castanha de caju, uva passa, porque são coisas gostosas e que alimentam, né? Trazem uma saciedade e não, né? Vão cuidar mais do seu corpo. Porque muitas vezes, gente, esse lugar de compensação se torna uma agressão com a gente, sem perceber. Eu vou me agredindo, eu vou me punindo um pouco por alguma coisa, né? E não precisa ser assim. Não precisa. A gente pode se tratar bem, né? A gente deve. É um compromisso, né? A gente pode fazer isso. Isso pode ser leve, né? Um bom banho, passar um creme gostoso, se alimentar bem, né? Fazer um chá. Por exemplo, estou tentando tirar o café por causa do açúcar. Eu não consigo muito tomar café sem açúcar. Para mim, eu já tentei, mas não rola. Chá vai. Né? Então, o que eu preciso fazer? Mais chá, né? Porque senão eu vou no que tem, ou então bebidas adocicadas, e aí tudo isso, né? Não... Então, são coisas do que a gente sabe que pode fazer, uma caminhada, né? Separa uma meia hora do dia. Como é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente começa a cuidar e melhorar, a ideia é sobre nós, né? A importância de se cuidar, não é errado, não é egoísta, né? De olhar primeiro para si. Então, eu sei que estou falando aqui com pessoas que muitas vezes são curadoras, né? O que é ser curador? Pensa em todo mundo, cuida de todo mundo, né? Se preocupa, é capaz de sacar, é ligeira. A mulherada tem um monte assim, né? Isso é uma benção e ao mesmo tempo é um problema quando fica excessivo e eu não consigo fazer por mim. Aí sofro porque ninguém está fazendo por mim, né? Ai, meu, e eu, né? Ué. Então, fica aqui também essa dica, né, de a gente sempre começar a estar mais consciente para criar a própria vida. Falei disso com a Roberta, né, Roberta? A importância de a gente criar, o que eu posso criar, né? Porque eu não faço o que eu tenho que fazer e fico falando para o outro o que ele tem que fazer. Que bobeira é essa? Que insanidade é essa? Né? Faz você, para você. Né? Seja essa energia, ser a energia gerativa, generosa consigo. Né? Isso é um desafio, gente, eu sei. A gente não aprende isso na escola, as mães não ensinaram, não dá tempo às vezes, né? Agora eu estou no papel de mãe de dois, eu vejo que às vezes passam as coisas batidas, mas aí quando é à noite eu vou lá no ouvido de cada um e falo, vocês são maravilhosos, do jeitinho de vocês, a mamãe vai estar sempre no coraçãozinho, eu vou falando palavras que fortaleçam a ideia de si mesmo, né? Mas eu sei que muitas de nós não recebeu isso absolutamente, né?
porque os pais não tinham essa clareza, não tinham nem para eles, não sabiam nem lidar com isso, né? Mas deram, a gente sabe, né? A gente pode compreender. E apesar disso, a gente pode mudar essa consciência sobre nós. Nós temos essa capacidade, isso é muito lindo. Então eu quero deixar aqui essa palavra, né? De coragem, de é difícil, pede ajuda, né? Porque veja bem, eu cuido bem de algumas coisas, né? Eu tenho uma irmã, talvez ela assista aqui depois, a Roberta conhece, que é a minha irmã Rosana, por exemplo. Né? Somos irmãs, parecidas, inclusive, fisicamente. Bem parecidas. O Facebook até troca a nossa... Muitas vezes me marca em coisa que eu vou ver a minha irmã, não sou eu. E ela é uma pessoa super mais física, né? Sempre foi de exercício físico, sempre muito cuidadosa, muito cheia das belezas, assim, maravilhosa fisicamente. Ela tem uma coisa bastante com o físico, principalmente no cuidado de exercícios físicos, por exemplo, né? Sempre esteve presente na vida da minha irmã. Teve momentos diferentes, mas sempre foi marcante, né? O primeiro marido dela, inclusive, era jogador de futebol, então ela viveu nesse universo físico, né? E eu, já completamente diferente nesse aspecto, né? Muito, assim, teórica, estudo, e o corpo, embora eu tenha habilidades, né? Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, nossa, você tem bastante consciência corporal, eu sei que está tudo ali, mas não é a primeira coisa que me vem, né? É um desafio, né? Ou como, por exemplo, cálculos, né? Fazer, por exemplo, controle financeiro, não é uma coisa natural para mim e gostosa de cara. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pede ajuda. Ontem eu estava conversando com um consultor muito querido lá da mentoria que eu tô, e eu quero acompanhamento dele, porque eu aprendo o que eu tenho que fazer, eu aprendo a fazer a planilha. Vai dar um tempinho, eu vou largar essa balada. Exercício físico, eu vou começar a fazer. Se eu for na academia do prédio, quantas vezes eu comecei a academia do prédio? Eu largo, eu vou, daqui a pouco eu largo, porque eu tenho uma outra coisa que eu quero fazer, já estou indo atrás, um curso, uma vivência, uma leitura, eu sou assim. Então, queridos, né, a gente não tem habilidade muitas vezes para todas as áreas. Busca uma ajuda, né? Invista nisso. Isso também é uma forma de autocuidado, né? É um curso, é uma mentoria, é uma psicoterapia, é uma sessão de base de vez em quando no mês, né? Que é uma das coisas que a gente faz. Uma leitura de mapa no seu aniversário para você ver como é que vai ser esse ano, né? O autoconhecimento te dá lugares assim, ó, presta atenção nisso aqui, né? E ainda assim, quando você tem um acompanhamento, você tem um lugar para ir lá e falar, meu, olha isso aqui comigo, né? Porque às vezes a gente se larga mesmo, né? Em vários níveis, né? A gente também pode contribuir uns com os outros, isso é muito bom, né? É um grande presente. Então, deixo aqui esse convite. O que mais que eu ia falar de corpo? Assim, então, como seria nós ampliarmos todos os dias, perceber que a gente pode interagir mais com o ambiente. Por exemplo, eu posso fazer uma caminhada de várias formas. Eu posso ir até... Como eu posso dizer? É que minha memória vem para o meu... Descer no meu prédio, pegar uma encomenda de várias formas, né? A gente pode fazer um café da manhã de várias formas, né? Quando eu estou mais desperta e mais consciente com o meu corpo, isso pode ser mais gostoso, né? Então eu quero deixar esse convite da gente aproveitar o corpo como captador de sinais, de percepção, de interação, de modo que eu posso ter mais consciência com o meu corpo. O meu corpo pode me mostrar coisas. O meu corpo, a minha memória, o cheiro das coisas, pode sim me ajudar a ter mais clareza do que eu tenho que fazer e do que eu não tenho que fazer. Sabe assim? Você pode, até o título, né, da live era esse, né? Eu posso ouvir meu corpo, né? Sim, você pode, ou não. Você pode só ir tomar um remédio, ir no médico e resolver uma questão. Que isso existe, essa leitura. Só que existe também hoje em dia a possibilidade de eu entender o meu corpo como um sinalizador, né? O que essa perna aqui está me mostrando? Estou exagerando, preciso melhorar. O que esse cansaço me mostra? Que eu preciso dormir mais cedo, que eu posso
dormir, preparar meu dia melhor, me alimentar melhor para dormir mais, né? Então, como seria a gente se relacionar com os nossos corpos, nós nos relacionarmos com os nossos corpos e entender eles como canal de consciência e de melhorias, né? E cuidar bem dele, né? E à medida que eu faço isso, eu aprendi isso a duras penas. A duras penas, porque como eu me largava muito, eu tive algumas situações em que ficou muito claro que eu estava me deixando de lado, né? E o sinal era, cuida de você, você precisa se priorizar, né? E eu faço isso, e toda vez que eu faço isso, eu me fortaleço, né? E eu também recebo mais dinheiro. Porque sim, muitas vezes o dinheiro está ligado com a noção que você tem de você, o valor que você se dá. Se eu não me dou valor, a tendência, por exemplo, é eu comer um monte de besteira e gastar muito dinheiro. Isso é uma praxe, assim, por exemplo. O que eu estou fazendo comigo? Autossabotagem das clássicas, né? Fica a dica. Vai ter um dia que eu vou falar de dinheiro, mas eu trouxe aqui porque já é uma, né? E fora relacionamento também, que é um outro tema e que também me maltrato, vou atrair a galerinha que me maltrata, que me deixa de lado, porque é isso que eu sou. Então, meus amores, honrem-se, desfrutem, começa com você. Tá difícil? Pede ajuda, tá? Vamos fazer umas barras aí, liberar as culpas, os medos, os sentimentos de inferioridade, as inseguranças, as marcas, né? Porque é tudo isso que a gente carrega que nos impede de nos amar, né? De viver esse afeto, de receber o afeto, né? De atrair pessoas afetivas e generosas e amorosas para a nossa vida, tá bom? Acho que é isso que eu pensei em trazer, essa energia de alegria e de amor, né? Fechar um pouco esse papo com isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma contribuição. Ah, sim, uma história linda que eu ia começar falando, mas eu sou assim. Vou deixar para o final. Eu pensei em trazer uma história inspiradora e eu lembrei de uma que é da mulher do fluxo de sangue, né? Uma passagem bíblica em Lucas 5, 40, eu acho, que fala de uma... Jesus estava cercado de uma multidão, né? Estava apertado ali, mas teve um toque, teve um que foi diferente. E aquilo veio de uma dor, né, de um problema físico que ela tinha, e ali operou-se um milagre, né? Jesus disse, quem me tocou? E aí, Jesus, como que pergunta que é essa? Tô cheio de gente aqui, como assim quem te tocou? Aí ele, não, de mim saiu virtude, né? Então, os nossos corpos são poderosos, eles são fontes de milagres, né? E não importa a dor que você esteja vivendo, sentindo, não dê significância para a dor. Né? Use a sua fé, use a sua consciência. O que eu tenho que fazer aqui? Né? Aonde está meu milagre? Né? O que eu posso fazer com o meu corpo? E o seu corpo é instrumento disso. Então, muitas vezes é o caos e sinaliza pelo nosso corpo e através do nosso corpo que nos leva para um lugar novo, que nos leva para uma transformação, né? Para uma história que nos inspira até hoje daquela moça, né? Do ato de fé dela. E que a gente pode trazer para a nossa vida também, e não ficarmos limitadas às nossas dores, lamentando. Toma uma ação, vai lá, toque Jesus. Eu quero mais, eu quero me livrar disso, eu quero, né? Eu escolho. Eu queria trazer também essa história como uma inspiração, né? Para um corpo em ação que transforma. Estou inspirada aqui. Amém, minhas lindas? Amém. Um corpo em ação e agora que transforma. E que transforma, isso. Anota aí, Fá, depois põe lá no grupo.
Alguma Anotei várias pergunta, coisas. meninas? Ai, que bom, Fá. O que vocês... Não, é Eu isso gostei muito do mesmo. que você falou da parte de que a gente é um espelho para, que nem você falou, para sua filha, que é Uhum, pequenininha. Assim. Eu vejo por mim, por ser professora. Então, eu adoro maquiagem, eu adoro salto. Então, eu vou para a escola maquiada, eu vou para a escola com salto. E a maioria dos meus alunos, principalmente as meninas, elas vão maquiadas, elas vão bem vestidas, elas tentam ir de uma forma mais. Não ir com qualquer roupa, elas se preocupam com o cabelo. Esses dias, numa aula de educação física, elas falaram assim, professora, eu não estou bem. Ela falou assim, então fica sentadinha. Elas estavam fazendo a unha, levaram até um aparelhinho para secar o esmalte, que eu nem sabia que existia. E aí ele veio falar para mim, ele falou assim, Roberta, suas duas alunas não quiseram fazer atividade porque elas estavam fazendo um salão de beleza. E eu gosto disso, né? Eu gosto de dar o melhor e eles verem uma professora legal, não chegar qualquer um para fazer a uhum, aula, mas uhum, ver que, assim, porque felizmente, né? Ou infelizmente, não sei, gente, pela visão que você vê, nós somos um exemplo para eles, uhum, né? Um exemplo bom de o que você tem que fazer para você melhorar para sua vida. Então, eu gosto de ir bem arrumada, maquiada. Tem dia que eu vou de tênis, que fala, não dá certo. uhum, Mas eu acho interessante, porque de manhã eu tenho o 5º ano e à tarde eu tenho o primeiro. E no primeiro não dá para eu ir de salto, porque o tempo inteiro levanta e meu tênis desamarrou, e aí não dá para ir de salto. Aí eu vou de tênis. Mas eles falam assim, nossa, professora, você está tão linda hoje. Nossa, você fez gatinho, aquele delineado. ah, Ai, como faz, professora? Faz em mim? Então, e isso eu acho legal, que é isso mesmo, é o espelho. Não só sim, para os seus filhos dentro de casa, para a minha profissão como professora, ou até mesmo inspiração dentro de qualquer outra profissão. sim, Você se cuidando, mostrando que você gosta de você, e você passando uma boa imagem para outra pessoa, ela vai te dar mais significado, né? Vai sim, te escutar mais, vai achar que as suas palavras, que nem você falou, uhum, oratória, você saber como falar, como se comportar, isso faz a pessoa olhar para você e dar uma uhum, atenção, né? E fazer, nossa, é verídico o que ela está falando. Nossa, é sim. legal isso. Agora, se você vai de qualquer jeito, se você faz de qualquer jeito, você já está dando uma outra impressão de que Uhum. é qualquer jeito, então eu É não vou fazer. qualquer coisa, exato, exato. Ou eu vou fazer de qualquer jeito, porque se ela está de qualquer jeito, eu vou fazer, né? Eu farei de qualquer jeito. Mas eu achei Uhum, bem legal isso que você falou do corpo, de o que está acontecendo, de dores. Eu já uhum, li um livro da Cristina Cairo que fala muito sobre isso, a linguagem do corpo, né? Das dores que você tem. Tem o corpo mesmo que está te mostrando o que você tem que fazer. E que você tem que pedir ajuda. Tem gente que não, é só uma dorzinha aqui. E uhum. não, não é. Ele está falando o que você tem que fazer. E às vezes Ah, você deixa passar, mas eu gostei, muito legal. Ai, falei demais. imagina, delícia. Como é que é o nome do livro, Roberta? E a autora desse livro? É Cristina Lin- Cairo, que chama, se eu não me engano, é a linguagem do corpo. Se eu não me Cairo. engano, Cairo. Cristina Por um Cairo, a acaso, linguagem do corpo. Fátima, as suas filhas estudaram no São Francisco de Assis? Sim. Estou lembrando de você, Ah, falei para minha eu não filha. lembro de você. Eu, É eu sério? dei aula para as filhas dela na época da Nívia, eu era coordenadora da Nívia. Nossa, não lembro de você. Olha só, não Essas lembro. filhas, se eu não me engano, você tem 2 ou 3, não é? Bem loirinha. 3. É, 3, olha só. como eu não lembro o Nem... nome dela. Brenda, Bárbara e Bruna. É o meu BBB. Brenda, Bárbara. Isso, essas mesmo. Não sei se Nossa, você lembra de mim, a professora Roberta, lá do São Francisco. Fui coordenadora junto com a Nívia. Mas na hora que eu elas vão olhei, eu falei, lembrar. E Nívia? A eu Nívia do conheço Joelfa? ela. Não, não. É a Outra Nívia. Nívia. Não, Ah, tá. não, outra Nívia. É do Inclusive, Colégio São Francisco. ela não está mais lá na escola, a Nívia não está, a professora Sônia já saiu. Mas na hora que eu tive, já lembrei. Não mudou nada, Ah, só para você ah, saber.
Que linda! Que bom, né? Tá vendo? Muito bom. É Ó, eu mesmo. quero também indicar um livro aqui, A Cura Quântica, do Deepak Chopra. Deepak Chopra Ai, deixa eu ver. é um médico indiano. Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele é indiano, né? Então ele traz muitos conhecimentos orientais, né? Integrando a medicina oriental com a medicina ocidental. E ele criou esse método por causa de casos de pessoas que se curam de câncer, por exemplo. Uau! Né? Porque como é que pode isso? Né? O que acontece? Então, essa capacidade humana de mudar os pensamentos, de mudar a sua mente e isso mudar o corpo. Isso existe, né? Não dá para os médicos não podem usar isso como uma medida. Claro que não, porque é intangível, né? Então, o médico usa então ele fala de tratamentos, ele não desqualifica o tratamento, tá? Uma quimioterapia, por exemplo, mas ele traz junto. Eu estou lendo ele ainda, não posso falar totalmente, mas de aspectos como a meditação, né? Eu traria, por exemplo, as barras que levam você para esse estado profundo de relaxamento, porque, gente, o nosso corpo ele tem habilidade de se curar. Se você faz um machucado, a primeira coisa que vai acontecer é ele sarar. Naturalmente, você não precisa fazer. Se você passar um remedinho, ajuda, isso vai acontecer mais rápido. Então, assim, tem várias. E uns mais do que outros, né? Uns Uns corpos mais. se curam Sim, mais rapidamente ou de determinadas coisas melhores do que outras, né? sim, que é essa capacidade de regeneração. E para isso a gente precisa também cuidar da mente, porque essas informações mentais sobre mim, sobre meu corpo, vai favorecer ou não esse processo de regeneração. Olha que coisa. Isso se dá para cura, para envelhecimento também, né? Aquelas pessoas que você olha que sofrem tanto, envelhecem rapidamente, você vê as marcas no rosto, né? Isso tudo é aqui, ó. Né? Uhum. Então, minhas lindas, é isso, vamos cuidar, né? Pensamentos maravilhosos, imagens e frequências elevadas para nós, tá bom? Sim. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada Eu vou a você. subir no YouTube e aí eu vou colocar depois lá no grupo a gravação, tá? Legal. E é isso. Então, Beijo. tá bom. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Adorei. De nada, que bom. Tchau, tchau.